Shinseiki Evangelion, mais conhecido como Neon Genesis Evangelion ou só Eva, é um mangá e anime criados pelo diretor Hideaki Anno, que tem mais crédito na história, e pelo mangaka Yoshiyuki Sadamoto, que tem mais crédito nos aspectos visuais como design em geral, incorporando alguns elementos de um filme dirigido pelo Anno que tinha sido cancelado. O anime de Evangelion acabou sendo uma série seinen lançada em 4 de outubro de 95, com o mangá lançando antes em 26 de dezembro de 94 para tentar chamar a atenção do público para a série quando ela lançasse. E com isso, vamos dar uma olhada na trama disso daqui. Eva se passa no incrível futuro pós-apocalíptico de 2015, onde depois da Antártica misteriosamente explodir no ano 2000 naquilo que é chamado de O Segundo Impacto, e também outras coisas triviais como metade da população humana morrer, forças militares como a NERV foram criadas para proteger a humanidade de mais ameaças no formato de aliens chamados de anjos. E então, o anime começa de verdade nos apresentando ao protagonista, Shinji Ikari, que depois de ser levado pela capitã Misato Katsuragi e escapar do rastro de destruição do terceiro anjo Sakiel, nos é mostrado que ele está indo para NERV se encontrar com o pai, o comandante Gendo Ikari. Após 3 anos ou mais, pelo simples motivo dele ser a terceira criança, ter que pilotar a principal arma para neutralizar os anjos, a titular Evangelion. E é claro que o nosso garoto aqui ficaria apreensivo de do nada receber uma obrigação dessas do pai que tinha abandonado ele. Mas depois de ver que a única outra opção era obrigar a primeira criança, Rei Ayanami, de pilotar a Eva mesmo num estado horrível, o Shinji decide enfrentar o anjo. E até parecia que ele iria ter uma boa chance por causa de um bom nível de sincronização. Mas é óbvio que o piloto sem nenhum treinamento prévio acaba falhando até mesmo em andar. Mas por sorte, essa sincronização alta acaba ativando o modo Berserker, que só não acaba totalmente com Sakiel, pois ele se explode primeiro. Com isso tudo traumatizando o Shinji mais uma vez. Assim, nos é mostrado um pouco do estado comum da cidade pela escola do Shinji Idarei, junto de nos introduzir o Kensuke Aida, um nerd que gosta de ficar bisbilhotando as coisas da NERV, e o Toji Suzuhara, que começa odiando o nosso garoto pelo ataque do Sakiel ter machucado a irmã dele, mas logo amolece ao ver em primeira mão o sufoco que o Shinji passa para conseguir derrotar o Chamichel, vulgo mais uma experiência traumática que quase faz ele desistir da NERV, mas acaba ficando depois de uma leve ajuda dos novos amigos. A próxima personagem que recebe foco é a Rei, conseguindo ter um bom contraste com o Shinji tanto pela diferença entre dois tipos de introvertidos, quanto pela diferença de relação de cada um com o Gendo. Mas eles acabam se aproximando um pouco depois dos dois participarem de uma missão para matar o Ramiel, e o Shinji mostrar preocupação por ela de um jeito parecido com o Gendo até. E depois de focar um pouco na Misato e mostrar um Eva falsa, a vibe é interrompida com a introdução da segunda criança, a Asuka Langley Soryu, que já aparece para derrotar o Gakiel com a ajuda do Shinji, e ela até acaba ficando também na casa da Misato e na escola dos outros. Assim, a gente tem uns 6 episódios mais simples para explorar mais outros aspectos da obra, antes da velocidade dos eventos voltarem a acelerar. A atenção voltando primeiro com o Shinji falhando em matar o Leliel e quase morrer antes da unidade 1 entrar em modo Berserker, logo quando o garoto estava no seu melhor estado mental até agora. E a NERV acaba até piorando a situação com o Toji sendo escolhido para ser a 4ª criança e piloto da unidade 3. Mas como os anjos já se aventuraram um pouco em tentar invadir os Evangelions antes, o Eva acaba sendo controlado pelo Bardial e o Shinji é forçado a quase matar o Toji pelo Gendo fazer o piloto automático do Dummy Plug tomar conta. Por isso, o Shinji quase desiste mais uma vez da NERV, mas volta correndo para sua obrigação ao ver tanto a Asuka quanto a Rei falhando em matar o Zeruel, com o modo Berserker debulhando o anjo de um jeito que a Eva acaba acordando além do controle da NERV, resultando no Shinji ficando mais ou menos um mês inteiro absorvido dentro do LCL do Entreplug, refletindo sobre si mesmo. Depois disso, uma Asuka já bem empalada pelo Shinji ter destruído totalmente o Zeruel, enquanto ela não conseguiu fazer nada, aparentemente ela não sabe que o modo Berserker não é controlado por ele, decide se meter na frente da Rei para tentar interceptar o Arael, o que resulta nela tendo a mente violada e acabar num estado que ela não consegue mais pilotar o Eva, com a Rei precisando usar uma lança que estava aprendendo o aparente Adão para acabar com isso.
Mas a Arei não tem muito tempo para brilhar, pois durante a luta contra o Armisael, a unidade 0 acaba infectada. Confirmam que a Asuka não consegue pilotar mais, e o Shinji acaba não chegando a tempo, fazendo a Arei decidir se explodir para matar o anjo. O que é claro que seria um grande choque para Misato, logo depois do Kaji desaparecer, e especialmente para o Shinji. Só que uma Arei 3 aparece, o que é feliz por um momentinho até a Ritsuko ser forçada a mostrar que ela é só uma clone. Mas mesmo a batalha anterior afetando tanto a Asuka que ela tenta até tirar a própria vida, esse acontecimento com a Arei não acaba afetando o Shinji exatamente do jeito que seria esperado para ele, e que é aliviado até um pouco pela chegada da quinta criança, o Kaoru Nagisa. E depois dele dar ao Shinji a apreciação e carinho que ele tanto merecia e precisava, o melhor personagem já corre para seguir com o plano da Cilie, nos mostrando que ele na verdade é o último anjo, Tabris. Avisar que o que tá no porão na verdade é Lilith em vez de Adão, dar uma dica da conexão entre os anjos, os Evas e os humanos, e decidir morrer pelas mãos do Shinji. E depois de ver o Kaoru praticamente ajudar o Shinji a impedir o terceiro impacto, de qualquer jeito, a gente pula o terceiro impacto e vai direto pro final. A tal instrumentalização humana que o Gendo e a Cilie citaram tanto por volta da série. Parecido de quando o Shinji se dissolveu no LCL no episódio 20, a instrumentalização primeiro serve como alguém, talvez até o próprio Shinji, questionando sobre suas ações ao tentar mostrar a verdade que ele foge tanto. Mas como o Gendo insinua brevemente, todo mundo tá dissolvido junto aqui, o que faz esses questionamentos e enfrentamentos também acontecerem com a Asuka, a Arei e a Misato, antes de voltar de novo pro Shinji, mostrando que a instrumentalização está sendo controlada por ele. E até que ele aceite a si mesmo, todos vão ficar nesse mundo em que o Shinji desejou para não precisar se machucar mais. E esse enfrentamento continua, com o Shinji até finalmente manipulando aquele mundo só para tentar validar o sentimento que ele é odiado por todos e só apreciado como piloto da Unidade 1. Algo que todos continuam a apontar que é só algo dentro da cabeça dele. Assim, isso liga com todos praticamente ensinando o valor da existência dele. E quando ele finalmente começa a entender, é até mostrado um mundo praticamente perfeito e harmonioso, sem os Evangelions e tudo que acabou interferindo na vida desses personagens, dando uma palhinha pro Shinji do que ele pode fazer com a influência sobre esse mundo. E depois de finalmente entender e aceitar que o seu valor não é simplesmente de um piloto e que ele merece viver no mundo, a instrumentalização quebra e isso tudo acaba com uma onda de parabéns. Num final quase perfeito, pelo menos eu acho. Bem, essa é uma obra particular. Eva nasceu de problemas de financiamento da Gainax, e o produto que a gente tem no final das contas também foi altamente influenciado por esse mesmo problema. Acho que o melhor jeito de perceber isso é com Eva tendo basicamente duas metades. Uma que se concentra às partes mais de boa e de vez em quando até bobas, e outra que acabou dando a fama atual que persegue a obra até hoje, com gente principalmente complicando Eva mais do que o próprio show. Mas como essa é uma obra do ano, o maior foco dela acaba sendo os personagens. E nossa, como eu quero falar sobre eles. O Shinji é o nosso protagonista, e se você tem na cabeça a piada do entre no robô e tal, você pode acabar se surpreendendo que aqui ele nem é simplesmente isso. Ele é sim um garoto depressivo e tímido, mas não é como se ele fosse só isso nem por metade do anime. Por causa da morte da Yui e do abandono do Gendo, o Shinji acabou crescendo de uma forma passiva, tendo dificuldade de se conectar com os outros que ele não sentia que se abriram com ele, e sempre esperando alguém melhor para conseguir decidir como ele iria continuar a sua vida. Mas, uma coisa comum aqui, ele só precisou de gente que entendia realmente ele como a Misato, os dois garotos e até a Asuka brevemente, para conseguir melhorar bastante, relativamente rápido até. É sinceramente bem reconfortante ver ele melhor até antes do erro do episódio 19, mas até depois disso ele não fica no mesmo estado que repetem tanto que ele é, com o episódio 24 sendo o meu favorito, especialmente
pelo Kaworu colocando ele de volta pra cima em meio do fim do mundo, o que acaba fazendo o tiro sair pela culatra pela revelação final, mas pelo menos a gente sabe o tom feliz que o episódio 26 acaba. A Misato é basicamente uma espécie de mentora pro Shinji aqui, não no sentido normal do clichê, mas acho que se encaixa vendo que ela acaba sendo a pessoa mais próxima como família normal e também a que mais desafia, apoia e ajuda o Shinji. Também é sempre legal ver esse contraste de como ela se abre pra ele e pra Asuka numa aparência mais relaxada, mas ainda consegue ser muito legal e super competente quando precisa, mostrando em prática de como ela é uma capitã e eventual major da NERV ao mover certas partes do plot geral pra frente. A Rei é um caso meio particular, pois essa versão dela deve ser a que menos ganha destaque. Tipo, o nível de desenvolvimento que ela acaba chegando a ter entre os episódios 23, 24 e 25 são basicamente a metade do caminho que a gente tem, seja no mangá ou em continuidades futuras. Mas pelo menos, a gente já consegue ver os pilares do desenvolvimento dela, com a curiosidade em conexão com o Shinji, a rejeição de ser uma boneca do Gendo, junto do desejo de ser uma pessoa de verdade sem o medo de ser substituída. Sendo as poucas interações que ela tem sozinha com o garoto sendo algo bem legal. Só que de novo, pena que não tem muito mais disso aqui. O que não é o caso da talvez heroína principal, a Asuka. Adendo rápido, eu sou praticamente contra toda essa cultura de waifu wars que Eva popularizou, mas vendo que é ridículo querer juntar o garoto com a Misato, e nessa versão não tem muita justificativa pra Rei, eu tenho que concordar que a Asuka é a melhor com uma margem bem grande. O jeito que eu acabei descrevendo ela nas minhas anotações assim que ela apareceu nos episódios 8 e 9 é que ela é basicamente um ótimo reflexo do Shinji, no sentido que as interações, diferenças e similaridade dos dois conseguem nos ajudar bastante a entender melhor eles. De novo, o Shinji é um garoto inseguro e tímido que procura validação para conseguir se sentir necessário e parte de algo importante. Já a Asuka é uma garota insegura que tenta a todo custo ser a melhor por validação para não poder mostrar as suas fraquezas. Por isso coloca uma máscara algumas vezes de garota perfeita e outras vezes mais agressiva para tentar parecer mais velha e madura do que realmente é. Ela pode ser bastante inteligente e ter sido por uns belos meses a melhor piloto dentre o trio principal, mas ela ainda acaba ativamente se auto-sabotando ao usar as máscaras que ela cria, pois se ela fosse até mais genuína com o Shinji e a Rei e tentasse cooperar ainda mais quando lutassem juntos, ela teria o conforto que ela procura de um jeito menos turbulento. Um dos jeitos de remediar essa procura por validação como a melhor piloto do único Eva completo seria a convivência daqueles que não veem ela só como uma piloto. Mas do jeito que as coisas aqui são, a própria existência da NERV também impede isso, com depois de um tempo a coisa mais próxima para ajudar ela sendo a presença da Hikari, a presidente de classe, e do Kadi, vendo que a Misato, a Rei e especialmente o Shinji acabam só servindo como uma lembrança dos seus problemas no final, o que não acaba ajudando o estado dela a partir do episódio 21, tanto que o anime dá uma dica que o estado mental dela a decair começou não só com o Shinji ficando melhor que ela, mas assim que o Kaji desapareceu também. Enfim, todos os personagens são muito bons e interessantes. O Toji e o Kensuke que conseguem de novo serem bem divertidos e bons amigos pro Shinji, ao mesmo tempo que mostram que eles não têm só a mesma nota depois do episódio 17. Também é curioso todo o ciclo de ódio que a Ritsuko e a mãe dela demonstram pra cima da Rei por causa do Gendo e da Yui. E falando da Yui, eu acho que ela é o melhor caso de uma personagem que assombra a narrativa dentre as minhas obras favoritas. Talvez porque aqui a gente sabe tão pouco sobre ela mesmo com o episódio 21, mas em toda a série consegue ver o impacto que ela teve, seja pela existência da Rei, os planos do Gendo ou a própria Unidade 1, que tecnicamente o alma dela tá lá dentro. E bem, voltando pro papo geral, acho que já deu pra perceber uma das especialidades de Eva, e então eu quero falar de algumas coisas mais simples pra acabar isso logo. Primeiro, eu gosto muito da atmosfera que Eva tem. Por se passar 15 anos depois de algo que foi quase um apocalipse, ao mesmo tempo que tem uma vibe futurista para certas coisas, muito do visual é meio congelado no tempo. Os Evas são muito legais, a armadura dá um ótimo visual robótico para eles, mas você acaba conseguindo sentir um pouco a vibe natural desses robôs ao serem cópias de anjos por baixo.
Sem nem contar uma do Berserker, né? Esse anime pode não ter a melhor tradução do incrível estilo do Sadamoto pra mim, mas, cara, ele chega bem perto em episódios como 24. O dogma central e a cidade de Neo Tokyo 3 também conseguem passar por esse visual de Eva muito bem. Então eu fico muito feliz que a gente tem momentos em episódios como o 4, o 17 e o 21 para dar uma bisoiada na cidade, e episódios como o 11 e o 13 onde a gente não só fica mais tempo dentro do dogma central, quanto pode ter uma história mais focada no pessoal da NERV sem tanta presença só dos Evas, especialmente o 11. Acho aquele episódio fantástico e um dos meus favoritos de Neon Genesis. A segunda coisa que eu quero falar sobre agora são as OSTs de Eva. Todas as três são ótimas. Por muito tempo eu escutava direto só a primeira. Então foi muito legal quando eu descobri as outras duas, especialmente a segunda. Se eu tivesse que categorizar as músicas de Eva, seriam as militares que tocam em cenas ligadas a NERV e os Evas, as felizes até demais quando os personagens estão só vivendo, e as tristes que tocam nos momentos em que todo mundo foca pra falar sobre. As minhas músicas favoritas seriam provavelmente a Barefoot in the Park, que eu amo usar nos meus vídeos, Decisive Battle, uma tão boa que o Ano até usa a versão da segunda OST em outros projetos, e a Next Episode, que eu acho que merece muito mais do que meio minuto de duração, com certeza. E como eu não vou ter outra oportunidade pra falar isso, é só eu que acho a Asuka Strikes meio fora de tom. Tipo, eu consigo ver ela combinando com a parte do episódio de mesmo nome quando ela aparece, mas é meio engraçado pensar que essa música é o tema da Asuka, sei lá. E por último, eu gostaria de falar sobre o final de Evangelion. Como eu aludi há uns minutos atrás, o problema de orçamento da Gainax acabou afetando, e talvez até ajudando se tu for otimista, a gente ter o produto que eu tô visitando hoje. Em aspectos de pré-produção, eram pra ter 28 anjos em vez de 17, o Kaoru acabou sendo um anjo só com forma humana em vez de poder mudar pra uma forma de anjo mesmo, e o anime não era pra acabar em si na instrumentalização humana. Já no show em si, a gente consegue perceber já mesmo em episódios como o 3, tendo planos mais simples que foram aumentando de frequência, e certas animações que pra mim eram bem óbvias que tinham sido reutilizadas algumas vezes na segunda metade também. Muita gente aponta a mudança de tom sendo diretamente ligado a esse problema, mas eu não concordo 100% vendo que ele acontece no meio do episódio 16 assim que o Shinji fica preso dentro do Leliel, e parece ser mais uma escolha de direção mesmo, vendo que a gente sabe que cada vez que ficasse mais perigoso, o fim do mundo ia chegar mais perto, com o problema de orçamento só aparentemente alterando como eram feitas as sequências psicológicas que marcaram a segunda metade. Mas saindo do papo só sobre dinheiro, o que eu acho mesmo do final dos episódios 25 e 26? Bem, eu adoro ele. Esses dois episódios são ótimos complementos de estudo do quarteto principal de personagens, e ajuda muito bem a tanto dar mais oportunidade de ver uma reflexão da Rei e da Misato, quanto conseguem fechar muito bem os arcos da Asuka e do Shinji. De novo, parecido com o que aconteceu no episódio 16, a gente acompanha no final um Shinji que alcançou outro vale sentimental logo depois de chegar a um pico de bem-estar, com dessa vez a razão sendo mais o Kaoru junto do que só ele sozinho. E assim como no episódio 4 da Misato e dos garotos conseguindo fazer o Shinji avançar depois de desafiar ele, aqui todos os personagens tanto apontando seu eu interior e exterior, quanto mostrando o interno dos outros, conseguem ajudar ele a chegar no seu real melhor. O momento que ele consegue começar a se amar por si só, algo muito bonito. E perfeito como o final de uma obra onde a maior parte dos eventos tanto afetavam quanto circulavam sobre esse desenvolvimento. Mas se é algo tão perfeito para esse anime, por que foi algo tão odiado na época? Bem, ignorando o fato que essa noção atual em cima do final parece ser meio exagerada, pelo que eu consigo imaginar é que as possíveis reações negativas sobre os episódios 25 e 26 vieram daqueles que imaginavam que Eva seria algo mais na linha de um show com mais foco nos robôs gigantes. O que é curioso, pois Eva desde o início não se pinta totalmente com esse aspecto, e a segunda metade da narrativa diminui drasticamente o número de batalhas. Mas eu consigo ver como uma pessoa normal criaria essa expectativa
expectativa pelo miolo do anime, ou talvez não prestar tanta atenção assim que o tom muda. E essa noção com certeza não foi ajudada por Eva ter recebido 2 filmes logo que o anime acabou. E falando agora no primeiro, Evangelion Shito Shinsei, ou mais conhecido como Death in Rebirth, foi lançado em 15 de março de 97 como a primeira metade da tentativa de dar um novo final para Eva. Dar um final mais próximo do planejado pro anime, mas que a gente não teve antes por todo o problema com o orçamento e tal. O filme é dividido em 2 partes. A primeira, Death, é praticamente um resumo de Neon Genesis com algumas alterações e adições. Já a segunda, Rebirth, são os primeiros 30 minutos daquilo que eventualmente iria se tornar o segundo filme de Eva e parte do fim originalmente proposto pro show. Por causa da existência do próximo filme e até de Neon Genesis, Death in Rebirth acaba geralmente sendo um aspecto ignorado da primeira parte da franquia. E Death logo ter sido separado de Rebirth na forma de Death True também não ajuda muito. Mas eu acho que essa é até que uma parte bem legal. E eu acho interessante você saber qual personagem vai receber mais foco pelas cenas novas do quarteto de cordas com as 4 crianças principais. Sendo bem legal como a última cena, o Shinji saindo do treino para logo voltar no episódio 25. Neon Genesis é uma obra que fica bem melhor se você tomar o seu tempo para assistir ela, onde ir com um episódio por dia, mais ou menos, te ajuda a aproveitar a obra muito mais que ver tudo de uma vez. E Death consegue ser um ótimo jeito de checar de volta alguns aspectos do anime. Ele repassa e adiciona as coisas mais importantes para a história e para os personagens. Por exemplo, a adição de certos pensamentos e falas que melhoram o contexto de algumas cenas, fazendo basicamente uma versão menos abstrata da ideia de análise de personagens do episódio 25, quando vai cenas aqui e ali e o ênfase no que é importante, fazendo um bom trabalho para ajudar a entender coisas que talvez passaram mais despercebidos em Neon Genesis, ou eram mais necessários para entender o que acontecerá em Rebirth. Só que eu também entendo quem acaba pulando esse filme, já que mesmo ele sendo ótimo como um resumo e mini complemento, é muito fácil dele parecer desnecessário para alguém que acabou de rever Neon Genesis e acha que tá pronto para continuar. Então, vamos para a continuação de Rebirth além do cliffhanger, o fim. Evangelion é Magokuro Kimi, ou mais conhecido como The End of Evangelion, foi lançado em 19 de julho de 97 como a realização do fim originalmente planejado para Eva. Esse filme é dividido em 2 episódios de 45 minutos cada, com o 25 sendo o Rebirth do filme anterior, só que estendido um pouco, e o 26 sendo realmente tanto a instrumentalização até chegar ao EP25 de Neon Genesis, como mostra a escolha do Shinji depois da cena final do outro episódio 26. Então, que tal a gente dar uma olhada mais perto no que houve entre os episódios 24 e 25? Bem, ignorando uma cena que só reforça que a morte do Kaoru fez o Shinji chegar no seu pior estado até agora, mas que eu só vejo as pessoas repetindo a mesma piada sem graça, o novo episódio 25 começa mais ou menos um dia depois do 24, e como apressar o seu próprio terceiro impacto acabou falhando, a Cilly continua com o plano da instrumentalização enquanto a Nerve se prepara para tentar se defender, com o Gendo particularmente usando tudo isso a seu favor. E depois de um ataque de distração ao MAG, a Força de Defesa do Japão invade o Geofront e o Dogma Central para matar todo mundo, com preferência nos 3 pilotos. Mas logo colocam uma Asuka ainda desacordada dentro da Unidade 2, a Misato salva o Shinji para levar ele até a Unidade 1 e a Arei é levada até Lilith pelo Gendo. Por causa das bombas que estavam lançando na Asuka, ela logo acorda depois de perceber que a mãe dela sempre esteve dentro da Eva. Então ela parte pra luta e quase consegue derrotar os invasores da Nerve, antes da Cilly mandar o restante da série Eva. Só que antes que a Misato realmente conseguisse mandar o Shinji ir ajudar a Asuka, ela acaba levando um tiro, mas pelo menos consegue dar um choque de realidade ao moleque antes de explodir. E pra continuar as mortes, é a vez do Aritsuko depois de falhar em matar o Mag e o Gendo ao mesmo tempo. E depois por incompetência e birra do garoto antes da mãe Unidade 1 dar outro choque nele, a Asuka e a Unidade 2 são mutiladas e devoradas pelos Evas produzidos em massa, que tinham voltado à vida mesmo depois dela aparentemente destruir todos. Acabando esse episódio com mais um gritaço do Shinji. O novo episódio 26 é basicamente o resto da instrumentalização, onde depois de perceber o Shinji pedindo por ajuda, Arei rejeita o Gendo e se funde tanto com Adão e Lilith para em vez do terceiro impacto ser algo que a Cilly ou o Gendo teriam controle, ela dá essa autoridade pro garoto, que nem tenta se opor tanto
tanto pois ele acabou de ver a Asuka com certeza morta na frente dele. O começo do terceiro impacto é com vários horrores além da sua imaginação, e ainda depois de ver o estado horrível dele, a Rei usa uma representação do namorado do Shinji para ele se acalmar. E então a gente vê o começo da instrumentalização, que parece ter acontecido um tiquinho antes do começo do episódio 25 de Neon Genesis, com todo mundo chegando naquele estado, pois a primeira escolha do Shinji foi criar um mundo sem dores para todos. Mas como é impossível de todo mundo chegar a pensar exatamente como ele, as três garotas logo apontam as falhas nesse pensamento e na percepção de relacionamentos que o garoto tem, que é logo respondido pelo Shinji alterando memórias para soltar a sua raiva. E lá fora, todo mundo, menos o Gendo, que é julgado uma última vez e morto de vez pela Unidade 1, perdem a sua forma física para fazerem parte da instrumentalidade que a gente já viu. E pulando os primeiros episódios 25 e 26, depois da autoaceitação do Shinji, é mostrado para ele outro mundo alternativo, dessa vez usando live action, de outra realidade sem a Nerve e os Evas. Mas como ele não se encontrou ali também, ele decide rejeitar de vez a instrumentalização, dar um último adeus a Rei e ao Kaoru, e acaba finalmente aceitando também que ele tanto vai acabar machucando os outros, quanto ser machucado durante a vida. E mesmo que o final que ele acabou recebendo não tenha sido mais feliz, pelo menos ele não tá realmente mais sozinho. E, bem, esse filme foi a última peça da história principal de Evangelion. E revendo isso depois de alguns anos, eu lembrei do porquê é uma parte tão glorificada por tanta gente. Mas antes de falar sobre as minhas opiniões sobre esse filme, eu queria esclarecer uma coisinha falsa que eu vejo circulando por aí até hoje. E que é que esse filme não é uma vingança do ano pela recepção ao final de Neon Genesis ou algo do tipo. Como eu disse já umas 2 vezes nos últimos minutos, o que a gente viu agora em The End sempre foi planejado para ser parte do anime original, mas como eu tô cansada de dizer, eles só fizeram o miolo da instrumentalização para os 2 últimos episódios, pois era a única parte daquele final que eles conseguiriam fazer com o dinheiro e tempo que restava. E se você até ignorar ou ter preguiça de ter a confirmação disso da própria boca do ano, é só ver o episódio 25 com um tico de atenção, pois lá é tanto mostrado os pensamentos da Asuka quando a Misato esconde ela e a Unidade 2 no lago do Geofront, algo que não tinha acontecido nem perto em Neon Genesis antes disso, quanto que durante a explicação do Gendo sobre a instrumentalidade, aparece tanto a Misato quanto a Ritsuko no exato estado que elas ficaram depois de levarem tiros no final do outro episódio 25, algo que no primeiro incitava que algum confronto tinha acontecido pelo menos no Geofront. E você pode até citar a cena do hospital, os e-mails de hate que aparecem no final da instrumentalização, mas tanto aquela cena inicial foi feita para ser um paralelo com a cena inicial da Asuka no episódio 24, no fato de mostrar o pior estado mental dos dois, quanto que se tu tentar traduzir os tais e-mails, a maioria deles são positivos ou neutros, além do fato de todos terem sido escritos pelo pessoal da Gainax. Ou seja, isso é uma coisa bem comum com o problema de interpretação que vários viewers de Eva têm. Teorias sustentadas pelas pessoas que falam essas coisas não irem atrás de entrevistas e outras coisas oficiais para confirmarem ou desmentirem os seus achismos. Mas, enfim, com isso fora do caminho, eu posso falar sobre o filme de uma forma mais geral. E, bem, eu também gosto bastante disso aqui. Eu já tinha um pouco dessa impressão quando eu vi as cenas melhoradas em Death, mas me faz imaginar como poderia ser um pouco de Neon Genesis se o anime tivesse uma produção mais suave e bem controlada. Eva já não era o anime mais limpo do mundo, mas o jeito que a violência é tão crua aqui, seja na invasão da Cilly e na batalha da Asuka contra os Evas produzidos em massa, é bem interessante. E ajuda a passar a sensação de desespero até começar o terceiro impacto. Pois como a Misato mesmo fala, a gente tá acostumado a Anjo e Evangelion sendo destruído, mas não humanos aqui. E, enfim, falando dos personagens agora, eu sinto que aquilo que eu gosto de falar, que o The End é em parte uma representação mais concreta da instrumentalidade, também serve para os personagens aqui. O Shinji tá no estado que depois da perda do Kaoru, ele tá só esperando dentro do QG para ser morto também, continuando o péssimo hábito de ficar esperando alguém forçar ele a agir em momentos como esse, e fazendo o tipo de amadurecimento
amadurecimento no final ser algo bem gratificante. No pouco tempo que ela teve, a Misato continuou sendo a figura de comando movendo um pouco da história pra frente, mas ainda sendo a pessoa que faria o Shinji acordar ao não servir a ele o que ele queria. E assim como eu queria antes, foi ótimo ver um pouco mais de uma Rei que estava já avançada no seu arco de personagem, especialmente com a rejeição do Gendo finalmente sendo algo direto. E eu não sei se eu posso contar tanto da personagem dela no episódio 26, já que lá ela tá misturada com Lilith e Adão, mas é uma escolha bem legal, ela e o Kaoru sendo aqueles que saciam as últimas dúvidas do Shinji sobre a sua existência, especialmente vendo a conexão deles com a Yui. Não posso esquecer também que o Gendo também tem mais destaque para mostrar uma parte dele que a gente quase não viu em Neon Genesis, uma mais vulnerável ao perceber que ele não vai ter o final que ele queria, se reencontrando direito com a Yui, mas podendo ter um último vislumbre dela pelo julgamento final que ela, a Rei e o Kaoru fazem, deixando ele admitir os seus erros para finalmente se desculpar com o Shinji. E o detalhe dele não perder o corpo físico no LCL como todos, e sim ser mordido pela Unidade 1 como ele não podendo ver a Yui que ele queria de novo, sendo algo bem legal. E por fim agora, é interessante também como a Asuka, aquela que pra mim é o maior reflexo do próprio Shinji, tem tanto destaque nesse filme. Por já ter passado basicamente pelo mesmo estado que o garoto tava atualmente, só que um episódio antes, ela é a que luta por si mesma e por todos contra a série Eva. E mesmo morrendo no final, a força pra viver é tanta que ela é a principal pessoa que enfrenta o Shinji na instrumentalização, tanto na parte do trem e na cozinha, quanto é aquela que dá um pontapé pra parte do live action como resposta às ações que o Shinji teve antes. E mesmo assim, durante o One More Final, ela é a primeira e única, pelo que a gente sabe, que escolhe continuar vivendo num mundo pós terceiro impacto, e ainda conforta o Shinji mesmo não perdoando ele totalmente. E falando dessas partes que eu citei, eu gostaria de falar sobre elas agora. Eu gosto de falar que o Wano usa o mostre e não conte nas suas direções de um jeito não tão comum, pois na maioria do tempo, Eva necessita que os personagens nos contem partes da história, especialmente quando a produção impossibilita dessas partes serem mostradas. Mas algumas vezes, certas cenas usam tanto só o mostre e deixam a interpretação tão aberta ao público, que acabam ficando até meio difíceis de serem entendidas sem a devida atenção, uma das coisas que ajudou a fama complicada de Eva. Tanto a parte de live action e a One More Final são ótimos exemplos desses dois polos. Falando primeiro da cena final, por ela ter 3 minutos de duração e ter sido feita como algo que poderia ser separado do The End e tratado como uma peça à parte, ela é recheada de coisas que são fáceis de perder, mas que simplesmente contam o final não totalmente feliz, mas que não é triste também. E é simplesmente que a Asuka foi a única a escolher viver depois do Shinji. Viu o memorial que ele fez depois de pensar que todos realmente haviam morrido e ainda quebrou o dedicado a ela. Foi até a praia e se deitou ao lado dele e decidiu confortá-lo em vez de agir de outro jeito quando ele enforcou ela, pois ela tinha uma noção que ele só fez aquilo como uma confirmação que tanto ele quanto ela estavam realmente vivos ali, bem simples, e que abre a porta para a especulação de como os dois iriam viver agora naquele mundo depois de desejar continuar. E falando agora da parte de live action, ela é bem especial, particularmente pois a versão que a gente tem mais facilidade em achar está incompleta, assim como as outras partes internas da instrumentalização. Essa era para ser uma contraparte com a cena do mundo alternativo do primeiro episódio 26, com aqui mostrando a Asuka sendo vizinha da Misato e trabalhando junto e sendo amiga da Rei, onde se o outro mundo alternativo era a opção mais otimista que a Lilith tinha para mostrar pro Shinji, essa foi feita para ser a alternativa de um mais comum possível, onde os personagens ainda se conhecem e tal, mas sem a Nerve eles só iriam ter vidas medíocres. Com o Shinji rejeitando essa versão, pois ele percebe que ele não existe ali. O que mais me interessa aqui é que essa seria uma ótima adição ao The End, mas que foi descartado por motivos que até agora eu não consegui descobrir, e que eu provavelmente não iria conseguir entender, pois eles nem alteraram as cenas que acontecem depois da onde esse curta se encaixaria, que parece ser entre o pontapé da Asuka e o primeiro shot do dia de abertura do Death Rebirth, com o olho da Asuka sendo o real único shot do curta que sobrou aqui. E a conversa da Lilith com o Shinji logo depois sobre relações interpessoais e a existência deles na realidade é diretamente uma
resposta ao que tanto a Asuka fala com a Rei e a Misato fala com a Ritsuko no curta, o que acaba fazendo toda essa sequência no filme, como é atualmente, ser algo meio aleatório e desconectado, mas com o contexto dos 10 minutos cortados, vira algo bem melhor como ponte até a rejeição da instrumentalidade. Por exemplo, eu já tinha uma noção disso pelos manequins em seguida, mas eu só percebi que essas três são as dubladores da Asuka, Rei e Misato interpretando elas depois que eu assisti ao curta. Mas, ou seja, é só uma parte muito interessante de The End que, pelo menos, de acordo com o que dá pra entender com o final do making off, fez a cabeça do ano rodar e eventualmente começar a trabalhar em Love and Pop, já que ele comenta no making off que se divertiu pela produção das partes em live action serem diferentes de animação, ou até mesmo a semente de uma ideia que eventualmente iria se tornar os rebuilds. E, bem, não contando com as OSTs de Death e The End, como o resto de coisas que eu poderia falar sobre esse filme já foram ditas extensivamente na review de especificamente Neon Genesis, é melhor dar um fim a isso daqui. Bem, o que falar mais de Evangelion que eu já não disse em 35 minutos de vídeo? Essa é uma obra muito especial pra mim, com personagens, temas, histórias e complementos que tocam tanto o meu coração que quando eu reassisti de Neon Genesis até os rebuilds 5 anos atrás, na época onde a única coisa que a gente tinha digitalmente do Trice era as prévias, e quando o 3.0 nem tinha dublagem ainda, eu senti tanta vontade de falar pra alguém sobre essas obras que eu decidi transformar o meu canal, que tava falhando em continuar vivo, num canal de review, com até uma listinha de vídeos que eu queria fazer ao longo do tempo. Eu posso ter demorado um ano inteiro para fazer só até a review de Neon Genesis, por ser o primeiro vídeo que eu precisaria de um roteiro de verdade e de edição que não fosse só corte de uma única filmagem, mas 4 anos depois de praticamente não parar de editar, eu decidi dar uma segunda chance de review a essas obras, que merecem muito mais do que só 5 minutos da narração mais desanimada do mundo. Eu já disse em alguns vídeos como escutar música e desenhar são as minhas coisas favoritas de se fazer, mas sendo sincero, fazer esses vídeos também. Eu amo chegar aqui e falar das coisas que eu mais gosto. E de novo, como eu gosto de Eva. Essa franquia pode estar em segundo lugar no meu coração, mas ela é tão unicamente especial que, por exemplo, uma das primeiras figuras de porte normal que eu comprei foi esse Mayfex da Unidade 1. Dentre todas as séries que eu tenho dessa mini coleção de mangás atrás de mim, só o mangá de Eva é a série que eu fui atrás de comprar todos os volumes até o final mesmo. Aliás, me digam aí se eu deveria dar uma segunda chance ao mangá. Eu dei uma folhada nele durante a produção desse vídeo e fiquei com vontade de falar das coisas específicas dele. Mas é isso. Neon Genesis Evangelion é uma obra muito especial. E os outros dois filmes são ótimas adições que melhoram o original. E como eu falei demais sobre isso tudo e não quero me repetir mais ainda, eu acho que por hoje é só isso. Especialmente já que eu tô me preparando para voltar com frequência no canal, eu agradeceria bastante se vocês fizessem tudo que os youtubers geralmente pedem. Então, tchau!